Neste começo de século, uma discussão tem sido recorrente, a que envolve os limites do direito em relação à liberdade de expressão. Uma questão emblemática entre o direito, essa liberdade, e o direito à privacidade e à individualidade. Sim, porque não raramente o direito de informar, de ser informado, e o direito à informação têm batido de frente com os fundamentos do Estado Democrático de Direito. E é bom lembrar, num Estado onde se prima pela democracia, não há espaço para censura. O que pode ser admissível é o estabelecimento de limites ao exercício das liberdades. Vamos falar e saber mais sobre esse assunto. Em debate hoje no Academia, a dissertação de Valéria Barros Marques Linhares, o sigilo da fonte de informação e um direito fundamental à prática do jornalismo. Estudo apresentado por Valéria Barros Marques Linhares ao programa de pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza. E tem muito mais. A bibliografia utilizada neste estudo, a oferta de bolsas para pós-graduação e doutorado no exterior. O mestre em Ciência Política, Edmilson de Jesus Costa Filho, do Centro Universitário de Brasília, está no quadro Banca Examinadora. No perfil, um pouco da trajetória jurídica do mineiro de Barbacena, Antônio Carlos Lafayette de Andrada. Para debater o sigilo da fonte de informação, um direito fundamental à prática do jornalismo, convidamos Erotilde Honório Silva, diretora do Centro de Ciências Humanas da Universidade de Fortaleza, a Unifor, e o doutor e professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Brasília, Paulo Abraão. Quero aqui agradecê-los pela presença, do Paulo, e já passar a palavra à doutora Valéria, a professora Valéria, para fazer a apresentação do seu trabalho. Eu agradeço o convite para participar aqui do programa. Agradeço a presença dos professores Paulo e professora Erotilde. O tema da minha dissertação é o sigilo da fonte de informação, um direito fundamental à prática do jornalismo. Esse tema foi escolhido em 2003, na época em que 2 jornalistas foram chamados a prestar esclarecimentos e depoimentos nos Estados Unidos sobre um assunto em que se discutiu bastante, que foi a revelação da identidade de um agente da CIA. E lá nos Estados Unidos, essa revelação da identidade de um agente da CIA é crime. E por ser crime, houve toda uma investigação desse caso, o caso chamado Valerie Plame, que inclusive foi muito comentado aqui no Brasil. Os jornalistas foram chamados a prestarem esclarecimentos e revelarem a sua fonte de informação. E, na época, a jornalista Judith Miller disse que não revelaria sua fonte, porque era um direito que ela tinha como jornalista, de não prestar esclarecimentos a respeito do assunto. E, no caso, nos Estados Unidos, ela foi presa por não ter revelado a sua fonte de informação, e a repercussão dessa prisão no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, foi no sentido de que, principalmente aqui no Brasil, os jornalistas disseram que aqui isso não aconteceria, porque o direito a manter o sigilo da fonte de informação é uma prerrogativa constitucional, é um direito estabelecido dentro do artigo 5º, um direito fundamental, um direito que não é absoluto, como os demais direitos, mas que é um direito que deve ser respeitado. Então, com base nesse estudo, nesse caso, nós podemos desenvolver um estudo sobre o direito ao sigilo da fonte de informação como um direito fundamental, porque ele está inserido dentro do corpo de direitos fundamentais da Constituição Federal no Brasil, e também como essencial, fundamental no sentido de essencialidade à prática do jornalismo, do exercício da profissão. Então, para desenvolver esse estudo, foi feito um estudo primeiramente bibliográfico, posteriormente
do levantamento bibliográfico, fizemos um estudo nas mais diversas áreas da filosofia, sociologia, sobretudo no jornalismo, e, por fim, estudamos alguns documentos da Federação Nacional dos Jornalistas, analisamos o período de 2005 a 2008, como o contexto da liberdade de imprensa no Brasil. E, por fim, nós desenvolvemos em 4 etapas, né? No primeiro momento, foi estudado a liberdade de expressão e de informação. Primeiramente, estudamos a liberdade no sentido geral, o que a liberdade representa para o Estado Democrático de Direito e qual é a relação também existente entre liberdade de expressão e de informação dentro do Estado Democrático de Direito e em relação à democracia. Analisando essa conexão, posteriormente, no segundo momento, nós fizemos um estudo sobre o sigilo da fonte de informação como essência do jornalismo, né? Sua natureza jurídica de ser essencial à prática do exercício do jornalismo. E aí nós fomos identificar quais eram as fontes de informação, analisamos também que no contexto jurídico, no Código Civil, Código Penal, existem normas que o legislador colocou como informações que devem ser guardadas em sigilo. Então, a confidencialidade de algumas informações está presente em todo o nosso ordenamento jurídico, em diversas formas. Também foi analisado nesse capítulo, nesse momento da pesquisa, o valor da informação, né? Quando é que a informação passa a ser notícia? E a questão da notícia que hoje está sendo considerada notícia mercadoria, devido ao forte poder, à influência do poder econômico nessa transformação da informação para a notícia, né? No terceiro momento, nós estudamos propriamente o inciso 14 do artigo 5º da Constituição Federal, que é onde está o dispositivo que trata do sigilo da fonte de informação. Então, identificamos desde do surgimento, que foi na Constituição de 88, porque nas constituições anteriores havia sim a presença da liberdade de expressão e de informação, mas não havia a presença desse direito de manter em sigilo a fonte de informação. Então, foram analisados esse percurso da liberdade de imprensa no decorrer das constituições brasileiras. E também se estudou a natureza jurídica desta norma, que está dentro do inciso 14. Estudamos para identificar se esse dispositivo traz uma regra, ou se traz um princípio, ou se traz os dois tipos de norma, né? Regra e princípio. Então, concluímos que esse dispositivo traz, sim, 2 regras. A primeira, que todos têm acesso à informação, têm direito, né, ao acesso à informação. E a outra regra é uma regra que é uma prerrogativa que é do jornalista ou de outro profissional que precisa de manter o sigilo de determinadas informações, né, de determinadas fontes de informação. Então, na doutrina, a gente não identifica com facilidade se o direito ao sigilo da fonte é ou não princípio, mas devido ao seu caráter essencial à prática do jornalismo, identifica-se como princípio. Agora, não é tão nítido e tão claro esse entendimento entre os doutrinadores. Ora se fala em direito ao sigilo da fonte, ora se fala em o princípio do sigilo da fonte. O fato é que é uma regra de caráter, no meu entender, principiológica, uma vez que não se pode criarmos normas que vão de encontro a esse dado principiológico. Num quarto momento, sim, ainda falando de princípio, é importante citar também a classificação de Robert Alexy, né, sobre a diferenciação entre regras e princípios, que foi abordado no trabalho. No quarto momento, a gente, depois de analisar o direito fundamental
ao sigilo da fonte de informação, analisou-se ele no contexto da Constituição. Como é um direito fundamental, ele é um direito que não é absoluto. Nenhum direito fundamental, né, pode ser considerado um direito absoluto. O que significa dizer também? Que esse direito pode ser relativizado quando posto em choque com outro direito, ainda que também fundamental. Então, isso é importante porque no contexto do jornalismo, muito se fala de que o direito ao sigilo da fonte é um direito indiscutível, que não cabe relativizar, não cabe em nenhum momento a flexibilização desse direito. O jornalista em nenhum momento pode revelar a sua fonte, porque isso é um direito, ele não pode ser obrigado a revelar a sua fonte, porque é um direito que ele tem e que, da concepção da maioria, é como se fosse um direito absoluto, quando na verdade não é, né? Então, nesse último parte do trabalho, a gente buscou analisar o contexto da liberdade de imprensa no Brasil. Como eu havia falado no início, nós utilizamos os relatórios de 2005 a 2008 da Federação Nacional dos Jornalistas, que fala da retração à liberdade de imprensa no Brasil. Também foi feito estudos com outros órgãos internacionais, em sites nacionais e internacionais, que também comprovam a mesma coisa, que há no mundo inteiro uma tendência a essa relativização da liberdade de expressão e de informação. Consequentemente, pode-se pensar que há também uma tendência a essa flexibilização também do direito ao sigilo da fonte. Certo? Então, e o trabalho termina, a gente fazendo essa análise entre o direito ao sigilo da fonte, em contrapondo a outro direito fundamental, como o direito à privacidade, o direito à individualidade. Quando ele é posto numa balança fictícia, os juristas entendem que deve ser feita uma ponderação, né, um sopesamento de valores, e dessa ponderação se tira a norma que, no momento, para o caso concreto, tem maior valor. Então, a conclusão final é que o direito ao sigilo da fonte é um direito que pode, sim, ser relativizado, como os demais direitos fundamentais o são, porém, devido à sua essencialidade para a prática do jornalismo, esse direito acaba não sendo flexibilizado. É isso. Bem, agradeço então e parabenizo a professora Valéria Barros, que aqui apresentou o seu trabalho hoje, tratando um pouquinho dessa questão que mexe bastante, né? E chega a ser polêmico, não só no Brasil, mas como vimos até pela própria apresentação em outros lugares. Bom, é hora de conferir parte da bibliografia base deste estudo. A regra do jogo, o jornalismo e a ética do marceneiro, de Cláudio Abramo, editora Companhia das Letras. Teologia Moral, entre o pessoal e o social, de Nilo Agostini, editora Vozes. A nova interpretação constitucional, ponderação, direitos fundamentais e relações privadas, de Luiz Roberto Barroso, editora Renovar. Responsabilidade civil por dano à honra, de Aparecida Amarante, editora Del Rey. E o Academia é um espaço aberto ao conhecimento e quer a sua participação. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. E uma dica para você que pensa em cursar uma pós ou doutorado fora do Brasil. A Fundação Alemã Heinrich Böll Stiftung oferece bolsas de estudos de pós-graduação e doutorado para estudantes de fora da União Europeia. Podem concorrer graduados que comprovem bom conhecimento da língua alemã. Para as bolsas de doutorado, além da língua, é necessário ter concluído mestrado e ser aceito em alguma instituição de ensino superior na Alemanha. As inscrições vão até o dia 1º de setembro e os estudos começam em 1º de abril de 2011.
Mais informações no site www.boel.dr. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos em seguida com o debate do tema O Sigilo da Fonte de Informação, um direito fundamental à prática do jornalismo. Estudo apresentado por Valéria Barros Marques Linhares ao programa de pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza como exigência parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito Constitucional. Até já. Em debate hoje no programa Academia, o sigilo da fonte de informação, um direito fundamental à prática do jornalismo. Estudo apresentado por Valéria Barros Marques Linhares ao programa de pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, como exigência parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito Constitucional. Gostaria aqui mais uma vez de agradecer pela presença e também passar a palavra à professora Erotilde Honório da Silva, ela que é diretora do Centro de Ciências Humanas da Universidade de Fortaleza. Professora. Muito interessante o trabalho de Valéria, muito corajoso também, porque é um trabalho que instiga e um trabalho que sempre essa discussão promove alguns conflitos, algumas divergências, tanto pela área do direito como pela área do jornalismo. Normalmente os alunos de jornalismo, lá na universidade, eu acho que é uma coisa geral, eles têm uma certa dificuldade de trabalhar essas questões, quando chega a questão da ética, a questão do direito, pela exiguidade da sua formação, mais específica realmente deve ser dentro do jornalismo, quando chega as questões de o que devo, o que não devo, o que é legal, o que não é legal, a gente sempre recorre a uma ou outra disciplina do direito para compensar. E essa discussão sobre o sigilo da fonte é uma discussão interessante e que esclarece vários elementos para o próprio jornalista e também para o pessoal do direito. A fonte é da maior importância para o jornalismo. Provavelmente eu digo que sem a fonte o jornalismo ele minguaria, ele ficaria muito apequenado, a não ser que se partisse para um jornalismo investigativo, e isso realmente deveria ser feito apesar das fontes. Se percebe na imprensa que determinados jornalistas, eles são refém de suas fontes. Talvez pela pressa, pelo deadline, o jornalista ele se fixa muitas vezes na fonte, fica refém da fonte, e essa fonte muitas vezes faz um aproveitamento ou tem interesses a respeito do que ela fornece, e isso realmente compromete a liberdade de expressão. Então, o jornalista obtém da fonte a coleta, né, a seleção, a pura notícia, então, normalmente ele não deveria ficar com uma só fonte. Alguns autores dizem que a importância do jornalista dentro de uma redação é o tamanho da sua agenda. Hoje a agenda é eletrônica, então, assim, pelo número, o tempo que ele passa tentando achar aquela fonte específica no meio das inúmeras fontes que ele tem. Valéria discute a questão do sigilo da fonte como uma questão de direito e como fundamental da Constituição, principiológico, e analisa determinados fatos. Num primeiro momento, eu gostaria de deixar uma pergunta só instigante, que seria, será que toda fonte realmente merece sigilo? Será que, dentro desse princípio constitucional, não haveria muito mais casos na atualidade de relativização, a possibilidade de relativização, do que realmente de manter e ser fiel ao que reza a Constituição? Dentro também daquilo que ela mesma coloca, que é um direito fundamental, um direito que está assegurado, mas também esse direito fundamental não é um direito absoluto. Seria a primeira instigação nesse sentido, e quero parabenizar pela discussão, pela forma instigante que você conduz a cada capítulo a sua apresentação das suas questões. Bom, professora, muito obrigada pelas considerações iniciais. E quanto ao questionamento sobre se toda fonte merece ser guardada em sigilo,
o direito de guardar a fonte em sigilo, preciso esclarecer que é um direito do jornalista, do profissional que exerce a profissão, mas também é um direito da fonte. Então, uma vez que é direito de mão dupla, de um lado e de outro existe esse direito, nem toda fonte, teoricamente, merecia ser guardada em sigilo. No entanto, tem determinadas situações em que, por ser algo investigativo, um caso policial a ser investigado, revelações que precisam ser averiguadas pelo poder público, existe aquela questão de se pensar se pode ou não essa fonte ser revelada, se ela merece ser revelada porque a sociedade precisa que essa fonte seja revelada para trazer benefícios para a sociedade e para o Estado. Eu penso que não é que existam fontes que mereçam ser reveladas, existem fontes que poderiam ser reveladas em benefício de uma sociedade, de benefício do próprio Estado democrático de direito. Mas não chega a ser, não cabe a nós classificar se a fonte merece ou não, é algo mais complexo, é decisão do jornalista, que tem essa prerrogativa e pode abrir mão. Se abrir mão, ele estará comprometendo o seu exercício, da sua profissão e dos seus colegas. E, por outro lado, também tem o direito da fonte. Se é uma fonte que merece ser revelada e ele revela por ele achar e todos acharem que ela deva ser revelada, onde fica o direito daquela fonte que só prestou as informações, a informação só chegou à sociedade e ao próprio conhecimento do Estado, porque teve essa garantia do sigilo. Então, a questão não é de existir ou não fonte que mereça ser revelada. Na verdade é que as informações precisam ser prestadas à sociedade, essa é a função primordial, né, do jornalismo, e com base nisso existe essa prerrogativa. Mas é essa exatamente a questão. A sociedade precisa ser bem informada. Nesse momento, nesse caso fictício, essa fonte deveria ser revelada. Será que o problema não estaria com o jornalista diante da sua classe? Quer dizer, revelar a fonte não é quebrar a ética jornalística, mesmo que a sociedade se beneficie com isto? Eu entendo que, apesar do benefício da sociedade, existem formas outras de se buscar, a partir daquela informação revelada pelo jornalista ou pelo jornal, existe as pessoas responsáveis por essa função. A partir dessa informação, os órgãos que são... que exercem as funções de investigação, de averiguação, que devem tomar posse dessa informação e investigar. Eu penso dessa forma. Talvez teria um problema aí também de critérios subjetivos, não é? de como seria avaliado. Isso, cada caso seria um caso, nesse sentido aí. Não Por outro lado, o próprio jornalista, ou talvez o veículo, perderia um pouco do da seu credibilidade, poder. né? Eu diria credibilidade com as fontes, né? Talvez com o leitor ou o telespectador ganharia. Mas e quais seriam as possíveis notícias que teria esse contexto relevante, já que a fonte a qualquer momento pode ser quebrada? E por um outro lado tem aquilo que a professora está colocando, justamente desse, digamos que o direito individual frente ao coletivo. Mas é uma outra discussão. Professor. Também gostaria muito de parabenizar a você, Valéria, pelo seu trabalho. Primeiro porque cada vez mais nós estamos vendo juristas se dedicando para a causa das liberdades públicas. Nós somos uma democracia nova, com 25 anos ininterruptos de regime democrático. É o período mais longo da nossa história recente de uma democracia sem interrupções. E o tema que você tratou na sua dissertação de mestrado envolve exatamente uma garantia fundamental. Um desses campos fundamentais do exercício das liberdades públicas, que é a garantia da liberdade de imprensa. E para se garantir a liberdade de imprensa, se cria um mecanismo de proteção aos profissionais de imprensa, que é o direito de sigilo de fonte, para que eles não estejam submetidos a uma determinada, um ambiente de pressão que possa fazer com que aquela informação que seja dada, aliás,
muitas vezes uma informação não seja dada em razão de pressões políticas, em razão de pressões de outras ordens. Então, para que assegure efetivamente esse exercício da liberdade de imprensa, é necessário ter uma garantia ao profissional do jornalismo. Mas eu particularmente vejo esse assunto como a garantia da liberdade de imprensa, ou, na verdade, sobre a regra do sigilo de fontes de informação, como uma dupla garantia. Porque ela, além de ser uma proteção ao profissional, ela também assegura um outro direito, que é o direito do cidadão de ter um amplo acesso à informação pública, né? Então, é o outro lado da moeda, onde está presente o interesse da sociedade em adquirir informações sobre os poderes públicos, sobre aquilo que seja relativo à vida, à conformação das vidas das pessoas, né? Então, em última análise, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de direitos humanos, né? Nós estamos falando exatamente daquilo que é relevante para nós no exercício das nossas liberdades democráticas. O que eu senti falta especificamente na sua dissertação, na abordagem da fundamentação do direito fundamental à liberdade de imprensa e do direito fundamental de sigilo da fonte como uma garantia ao profissional da imprensa, foi exatamente fazer uma correlação dessa fundamentalidade desse direito a partir dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Porque já que nós estamos, então, falando, em última análise, de direitos humanos, nós nunca podemos ignorar que o Brasil faz parte de um sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, uma jurisdição internacional, e essa jurisdição internacional já tem adotado algumas orientações em casos que ocorreram em outros países pertencentes à Organização dos Estados Americanos, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos recentemente se pronunciou num caso muito interessante que ocorreu no Chile, onde um determinado jornalista, um determinado cidadão quis ter informações sobre uma determinada obra que teria impacto ambiental e essas informações foram negadas. E a Corte Interamericana assegurou numa jurisprudência, nesse caso Reis versus Chile, assegurou numa jurisprudência esse direito de acesso à informação pública. E dentre as garantias para esse direito de acesso à informação pública, fazendo relação à liberdade de imprensa. Então, a primeira sugestão que eu gostaria de deixar é que nós pudéssemos, de algum modo, também fundamentar o exercício dessa importante garantia ao profissional do jornalismo, também por meio desses tratados e convenções internacionais de direitos humanos, porque isso dá uma maior robustez para a fundamentação jurídica dessa garantia tão importante para todos nós. E a pergunta que eu gostaria de lhe deixar é como é que, portanto, você relacionaria o exercício do direito de sigilo de fonte de informação com o exercício do direito à ampla informação, o direito de acesso à informação pública. Ou seja, como é que você combina, para reforçar a liberdade de imprensa, o direito do cidadão de ter informações que, por vezes, podem estar sendo sonegadas, e com o direito do profissional de informar, né, desde que, e é isso eu quero fazer aqui uma ponte com a pergunta que a professora Erotilde fez, desde que exista, por parte do profissional do jornalismo, algum tipo de prova da verdade das informações. Então, quando a gente questiona, o direito de sigilo de informação, ele não é absoluto, ele é relativizado. Porém, se ele for relativizado em excessivo, isso pode até não deixar de resguardar aquele profissional da informação. Como fazer para que esse profissional prove, né, que aquela fonte ou que aquela citação de uma determinada fonte tenha efetiva veracidade? Como é que ele pode se proteger? Né? Muitas vezes não é preciso romper o sigilo da fonte, mas simplesmente demonstrar que aquela informação que está sendo dada por algum outro meio, de que ela é verdadeira. E que, portanto, não é necessário abrir a fonte para se poder comprovar que aquilo é verdadeiro ou não. E aí a gente entra num terceiro direito, que é o direito à verdade. Né? Nenhum cidadão quer, ou nenhum profissional da imprensa pode se proteger por meio de uma garantia como essa, para inventar fontes, inventar informações, né?
porque isso feriria também por parte da sociedade civil o seu direito à verdade. Então, eu queria que você fizesse alguma consideração sobre a correlação entre esses três direitos: a liberdade de imprensa, com o direito de acesso à informação pública e o direito à verdade. Primeiramente, quando o senhor tratava do acesso à informação, eu lembrei do inciso 33, em que diz que todos têm direito a receber informações dos órgãos públicos, ou seja, o direito do cidadão de obter informação, salvo se as informações tiverem caráter sigiloso para o Estado, para a manutenção do Estado e da sociedade. Então, ele traz essa ressalva, que antes de eu fazer o corte epistemológico do meu trabalho, eu estava pesquisando sobre esse assunto, exatamente porque existem informações em que o Estado guarda de forma sigilosa e que, apesar de o cidadão todo ter acesso à informação, alguns dados não podem ser revelados, né? Quanto à questão do direito à verdade, de fato todos têm direito à verdade. No entanto, como eu havia dito, cabe ao jornalista informar, promover a informação. A partir daquela informação, com a fonte ou não, se tiver a fonte, obviamente terá uma maior credibilidade para aqueles que leem, aqueles que escutam. Mas se não existe esse dado a mais, esse dado de onde surgiu aquela informação, a verdade não estaria omitida, porque existem outros mecanismos na sociedade que podem tornar essa verdade pública. Não é dever nem obrigação do jornalista provar a verdade, é dever de informar e é dever do cidadão de buscar a informação. Então, eu penso que há uma correlação nesse sentido, em que todos devem agir dentro do seu campo de atuação. Claro, obviamente que pode ocorrer se a fonte for revelada, mais facilmente se chega à verdade. Mas se não revelada, existem outros mecanismos para se chegar à verdade. Mas, por outro lado também, o jornalista ele tem a obrigação de que a sua informação seja verdadeira e sirva ao cidadão, sirva à sociedade. Quando ele fala na questão dos direitos humanos, aí me lembra a questão do seu 4º capítulo, que você fala das liberdades de imprensa, ou a retração da liberdade de imprensa no mundo. E aí a gente tem a sociedade que tem, com os grandes conglomerados de mídia, com o poder concentrado, e eu acho que mais vulnerável está o cidadão dentro dessa questão. O cidadão que precisa obter uma informação, aquela informação vai servir para melhorar a qualidade de vida dele, e por conta do sigilo da fonte ou não, ou por conta de uma fonte viciada, ou por conta do poder da mídia, que é inegável, o cidadão deixa de obter aquela informação. E quando se fala aqui em censura ou liberdade de imprensa, a gente tem um pudor enorme de tocar nestes assuntos. Talvez seja exatamente a nossa herança dos anos de chumbo, dos anos da ditadura. E fica todo mundo nos trabalhos, nas discussões, com muito medo de falar em limite. Qualquer coisa soa a censura. E deixa de ver o direito do cidadão a aquele limite, às vezes aquela informação ela deveria ser realmente limitada, ou aquele trabalho do jornalista deveria ser limitado, isso sem se configurar em censura. Mas as pessoas eu vejo nos debates um pudor muito grande de se falar em limite, porque já se denomina de censura. E acho que isso é o nosso... o uso do cachimbo, né? O uso da ditadura que nos deixou esse medo de abordar essas questões e de realmente trabalhar com determinados limites. Eu também concordo com a senhora, que eu acho que as liberdades existem, é direito e é dever, deve ser trabalhado na sociedade, deve ser buscado, e a censura... não é compatível com o nosso sistema, com a nossa democracia, com o nosso Estado democrático de direito.
No entanto, por ela não estar presente expressamente, como em outras constituições estava, isso não significa dizer que aconteça. E cabe ao cidadão e cabe à sociedade buscar sempre promover discussões e verificar onde existe qualquer possibilidade de censura e de encontro a essa afronta ao direito à liberdade. O que não significa dizer que as liberdades existem e devem ser cumpridas com limites. Os limites existem pelos códigos de ética, pela legislação, a própria legislação civil e penal impõe restrições à liberdade de informação. Então, se tudo for cumprido de acordo com as normas do DVC, não seria censura, seria observância aos limites da própria liberdade. Bem, é hora de um intervalo e voltaremos em instantes. Até já. Em destaque hoje no programa Academia, a dissertação O Sigilo da Fonte de Informação, Direito Fundamental à Prática do Jornalismo, estudo apresentado por Valéria Barros Marques Linhares ao programa de pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito Constitucional. Bem, nós vamos agora à banca examinadora com as informações de Márcio Garcia, doutor em Direito Internacional pela USP e mestre na mesma disciplina pela Universidade de Cambridge. As grandes universidades, eu dou exemplo, a Universidade de Cambridge, onde eu estudei, o mestrado, a dissertação tem no máximo 100 páginas e o doutorado 350 páginas. Mas eles querem a essência, eles querem a precisão. E eu acho que a pessoa captando isso rápido facilita, inclusive, na apresentação. Ela tem que ser objetiva, ela tem que ser pontual. Bem, estamos de volta no Academia já com mais debate acerca desse tema bastante interessante, também polêmico, né? Não deixa de ser. Eu tenho aqui, inclusive, professor Paulo e também Erotilde e a própria Valéria, uma colocação do próprio ministro Menezes de Direito quando do julgamento da lei de imprensa, quando foi considerada a imprensa incompatível com a Constituição Federal, e ele dizia o seguinte, abre aspas, quando se tem um conflito possível entre a liberdade e sua restrição, deve-se defender a liberdade. O preço do silêncio para a saúde institucional dos povos é muito mais alto do que o preço da livre circulação das ideias. Fecha aspas, ministro Menezes de Direito. É de fato já uma colocação de que realmente defende essa liberdade, como o senhor citou até no âmbito internacional, né, como direito, como direitos humanos. Tem razão o ministro de Direito na afirmação dele, né? A nossa regra tem que ser sempre a preservação das liberdades. O grande desafio, ele se encontra do mau exercício profissional. Quando nós nos deparamos com um mau exercício profissional. Um profissional de imprensa que se protege por meio de uma garantia constitucional para ou inventar uma fonte ou utilizar uma fonte viciada, como lembrou a professora, e isso não gerar, em verdade, informação pública e gerar, sim, desinformação pública. Isso é muito sério porque, a depender do assunto que estiver sendo tratado, isso pode influenciar até nas relações de poder, nas relações sociais que estão colocadas numa determinada sociedade. Sim, até uma insegurança nacional. E por isso que até muito recentemente, o debate acerca de uma democratização dos meios de comunicação, ele foi inserido na proposta do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, e houve uma reação muito intensa de setores da nossa sociedade contrária a qualquer tipo de regulamentação, contrária a qualquer tipo de controle social ou público ou estatal dos meios de comunicação, né? Então, eu queria que você pudesse também falar um pouco para nós sobre isso. Como é que você vê essa perspectiva no campo dos meios de comunicação, da defesa intransigente de uma autorregulamentação do próprio setor, né? Você acha que, a partir das suas conclusões, que o direito
de sigilo à informação não é um direito absoluto, ele está sujeitado a restrições. Como é que você vê, onde é que estariam os limites do exercício de uma autorregulamentação? Você acha que hoje essa autorregulamentação funciona? E combinada essa pergunta, que papel teria exatamente os órgãos de classe, os órgãos profissionais? Né? Já se nós nos depararmos com uma situação de um jornalista cometendo uma prática lesiva à verdade, lesiva à sua fonte de informação, né? ou lesiva à própria liberdade de imprensa, porque o mau uso da profissão acaba acarretando nisso, em que medida os organismos de classe, os próprios organismos profissionais poderiam, por meio de comitês de ética, fazer esse controle ou fazer esse impedimento de que não haja desvirtuamento desse princípio tão importante na Constituição? Professor, eu acho temerário se exigir ou se estabelecer uma autorregulamentação da própria categoria para o seu desempenho profissional. Por outro lado, é possível se ainda verificar que existem normas, existe o Código de Ética, existe a própria Constituição que traça parâmetros, ainda que principiológicos, sobre o exercício da liberdade de expressão e de informação. Então, teoricamente, se o profissional seguisse, cumprisse a legislação já existente, já bastaria, no meu modo de ver, para o bom exercício da profissão. O que se pretende é talvez uma punição mais severa, algo que limite o exercício da liberdade, a sociedade e a própria categoria não aceita em virtude de temer um início, um nascimento de um tempo de censura. O que a gente verifica em países vizinhos, inclusive, que existe essa tendência, digamos assim, mundial, de censura, de limites, de poder econômico ser o grande censurador da informação. Então, eu penso que os órgãos de classe são, sim, importantes para verificar esse exercício e, como todas as demais classes, dos advogados, dos jornalistas, enfim, deve ter uma participação ativa no que diz respeito à fiscalização do exercício da profissão e da punição, realmente, que existem mecanismos de punir administrativamente aqueles profissionais que não exercerem as suas funções de forma ética. Valéria, estou trazendo aqui um caso, exatamente o contrário, um caso que gerou uma certa polêmica. Em 2003, a revista Época publicou uma reportagem do Luiz Carlos Cunha, quando ele revelou a gigantesca operação de escuta telefônica a mando do Antônio Carlos Magalhães. E Antônio Carlos Magalhães tinha colocado isso para ele como sigilo de fonte. E ele revelou isso na revista Época. Ele próprio jornalista, certo? Então, assim, ele tinha o sigilo da fonte, tinha sido pedido o sigilo da fonte e ele revelou. Como é que você vê essa questão? Principiológica, doutrinária, ética, ele foi execrado pelos jornalistas, né, pela classe. Como é que você vê essa questão? Existe a prerrogativa, o direito do jornalista de manter a sua fonte de informação sigilosa. O que, para muitos, entendem como uma obrigação. Por quê? Além de um direito, é um dever perante a classe. Porque se ele revela a sua fonte, isso pode tornar um precedente para as demais situações. Os colegas jornalistas podem tomar aquele caso como um caso que inviabilizaria o exercício da profissão de todos. Então, o ato de revelar sem a fonte ter permitido, que também é um direito de a fonte ter sua identidade em sigilo, o fato de ter sido revelada essa identidade sem a permissão da fonte é pelo menos uma ação, uma conduta antiética, porque é previsto essa conduta
como uma forma ética dentro do jornalismo, se ele age contra uma forma antiética de agir. Então, tem razão dos colegas, dos profissionais, se manifestarem contra, porque não deixa de ele estar agindo contra os... Mas era um ato ilegal o que ele estava denunciando, era um ato ilegal. Certo. E a sociedade iria se beneficiar com isso? Aí é que está a ponderação dos valores, né, que foi estudado. Se coloca-se numa balança fictícia, o que é mais importante? Deixar vulnerável o exercício da profissão do jornalista por causa da revelação de uma fonte ou deixar que o direito, a investigação seja realizada por outros órgãos? Então, colocado numa balança, a sociedade tem muito mais a ganhar, a sociedade e o Estado, com a manutenção do que deve ser o jornalismo, o exercício do jornalismo com suas prerrogativas de proteção. E, por outro lado, a sociedade tem mecanismos de, com esse fato denunciado, com essa notícia posta, investigar e chegar aos resultados que o poder público deseja obter. A partir do que você estudou, então, como é que no Brasil seria resolvido um problema semelhante àquele que ocorreu nos Estados Unidos, que você relatou no início para nós? Aqui a repercussão foi no sentido de que jamais um jornalista seria preso por não revelar sua fonte. Ele estaria, o fato dele se negar perante o juiz ou perante o delegado, de se negar a revelar a fonte, é um direito dele. Ele não está exercendo nenhuma ilicitude, não está realizando nenhuma ilicitude. Então, aqui no Brasil, com base na nossa legislação, na Constituição, um jornalista não poderia ser preso por isso, diferentemente do que ocorreu lá. Bom, revelar a fonte talvez então não seria o caso, mas revelar a verdade nesses casos, que aí vem justamente... E aí eu digo, a verdade não é nem só da questão da notícia ser publicada, mas sim de comprovado, olha, a notícia realmente... Quer dizer, não é nem a notícia, essas informações que ele tem são verdadeiras e pode, inclusive, levar a outras demais. Ou seja, a gente fica, às vezes, com a finalidade, fica perguntando qual é a finalidade, então, do sigilo da fonte. Eu até lhe faço essa pergunta, qual, então, a finalidade do sigilo? Tornar viável o exercício da profissão do jornalista. Veja, se não existisse essa prerrogativa, algumas informações não seriam reveladas à sociedade, porque existe o medo, existe o temor de ser processado, existe uma série de fatores que a pessoa se mantém em sigilo para se proteger, mas com desejo de tornar aquela informação pública. Então, se não tivesse essa garantia, certamente o jornalista poderia chegar à informação, ou outros profissionais poderiam chegar à informação desejada, mas seria um caminho mais difícil e menos rápido, como hoje a sociedade exige que seja. Professora? Acho que foge um pouco do assunto, mas assim, com a imprensa que nós temos, com os conglomerados de mídia, com a situação educacional do Brasil, a questão da liberdade de imprensa, o dever de informar, o direito de ser informado, de obter informação. Essa informação factual, descontextualizada, ela não fere a liberdade de ser informado do cidadão? Sim, porque o direito a liberdade de imprensa e de informação abrange liberdade de informar, de ser informado e de informação. Então, uma vez que o jornalista emite uma informação, relata uma informação, noticia uma informação em que ele não tem a fonte original ou ainda não tem como provar, é aquela história do escutou falar e plantou muitas vezes, plantam a notícia. Para ver a repercussão, a mídia aí direcionada. Nesse sentido, há sim, eu entendo que há sim um desrespeito ao direito do cidadão de ser informado. Porque o direito dele ser informado significa o direito de se conhecer o que de fato acontece, a realidade. E não algo que é plantado, que é uma ideologia que se tenta passar através daquela informação, daquela notícia. Então, existem esses dois lados.
Com relação ainda à questão do sigilo da fonte, a gente vê isso muito claramente nas situações, mas as situações da vivência do dia a dia. Por exemplo, as pessoas que moram em um determinado bairro e que sabem que existe bocas de fumo. Então, essa informação, ela não é repassada abertamente para a polícia, é tanto que os disque denúncia, e não é repassada diretamente para o jornalista, a não ser com garantia de sigilo da fonte. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa que denuncia que essa notícia vai servir realmente à comunidade, ao cidadão, em resolver aquela questão, ela pode sofrer retaliações muito severas, corre risco de ser eliminado, né? Então, assim, nesses casos, o sigilo da fonte, ele deve ser realmente preservado. E até a pessoa que revela essas questões, ela tem muitos cuidados, e muitas vezes ela não se revela ou para a polícia, ou para o jornalista, ou para o delegado, e sim através de uma denúncia anônima por conta desse medo da revelação da fonte, né? Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer, debate bastante interessante. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa e eu agradeço a participação do professor Paulo, também a professora Clotilde, nosso muito obrigado, a própria Valéria, parabenizá-la também pela escolha do tema e também pela apresentação. E reitero o convite a você, acadêmico, que tem aí um trabalho para ser debatido, pode enviar o seu currículo com o título do seu trabalho para ser debatido aqui no nosso programa Academia. Para isso é fácil. Anote aí o nosso endereço. O e-mail é academia@stf.jus.br. Nós entraremos em contato. Você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória jurídica do mineiro de Barbacena, Antônio Carlos Lafaiete de Andrada. Antônio Carlos Lafaiete de Andrada nasceu em Barbacena, Minas Gerais, em março de 1900. Formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Foi juiz de direito no estado do Rio de Janeiro e desembargador do Tribunal de Justiça. Também ocupou o cargo de juiz substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Entre 1962 e 63, foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Teve inúmeras decisões publicadas em revistas especializadas. Presidiu a Comissão de Reforma da Lei de Acidentes do Trabalho e fez parte da comissão que elaborou a Lei Eleitoral em 1945. Em verdade, busquei sempre aplicar o direito de molde a que ele fosse fator de justiça e tranquilidade social. Para mim, o direito existe para servir a sociedade, sendo mesmo a única norma possível de vida entre os homens. E por aqui fica o programa Academia. Obrigado e até o próximo encontro.